Pode ser, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para estarmos estudando mais uma das nossas lições, no caso a lição de número 5, no segundo trimestre de 2021. Estou voltando aqui. O trimestre, como nós sabemos, que tem por títulos os dons espirituais e os dons ministeriais, e eu acrescento também, como sempre, os dons de serviço, que vai dizer servindo a Deus e aos homens. Então estamos servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário, ou um poder fora do comum, né? Além do poder ordinariamente comum, né? Então ele é extraordinário, fora, né? Do comum. O comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Pois bem, a lição de número 5 nos vai trazer o título de Dons de Elocução. Entendendo o que é elocução, elocução é a mesma coisa que fala, né? É a mesma coisa que expressão, mesma coisa que dicção, né? Isso é bom para você acrescentar na sua aula, você que é professor. É sempre bom trazer a interpretação, a tradução de algumas palavras difíceis, porque enriquece a aula e também ensina, né? O aprendizado aí fica melhor, tanto da questão bíblica quanto da língua portuguesa em si, porque existem muitas palavras que são difíceis de entender, né? Então estaremos estudando sobre dons de elocução. O tema do trimestre, como nós já falamos, é dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Aí está todas as lições do trimestre. Você pode conferir aí, nós estamos na lição número 5, dons de elocução. E aí está a leitura diária, né? Segunda-feira, João, capítulo 17, versículo 17. A palavra de Deus é a verdade. Terça, 1 Timóteo 4,14. Não despreze o dom de Deus. Quarta, 1 Coríntios 14,3. Os objetivos do dom de profecia. Quinta-feira, 1 Coríntios 14,32. Equilíbrio e bom senso quanto aos dons. Sexta-feira, 1 Coríntios 14, 22 ao 25. Sinais para os fiéis e para os infiéis. E no sábado, para quem gosta de estar acompanhando, né, todos os dias, no sábado vai falar 1 Coríntios 12, 31, buscando os dons com zelo. Isso são todos assuntos que nós vamos ver no decorrer desta lição. Como eu sempre falo, eu faço ou tento ou procuro a melhor forma, a melhor interpretação da lição, né? Para que venha a ser bem esclarecido, né? Para que não venha a ter dúvida. Então, na realidade, eu gosto de fazer uma interpretação, não mudando nenhuma questão, mas trazendo clareza, né, do assunto. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, versículo 10, 11 e 12. Que diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos,
e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ou seja, Cristo é o corpo, ou como um corpo, né? Aliás, nós somos o corpo dele, e o corpo de Cristo, que somos nós, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Devemos estar formando um só corpo. Assim é Cristo, né? Então Cristo, que é a cabeça, temos nós que somos o corpo, né? Paulo que faz essa analogia aí da igreja com Cristo na formação de um corpo. E ainda a leitura bíblica em classe está baseada no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 26 ao 32, que diz: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E eu gostaria de dar uma palavra sobre isso. Vê que Paulo diz assim: quando eu falei, o que vocês vão fazer, irmãos, quando vocês estiverem juntos? Então cada um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Mas isso não quer dizer que sempre tem que ser assim, ou sempre tem que acontecer essas coisas, né? Buscar e estar pronto para que Deus venha se manifestar através das nossas vidas com essas coisas. Mas não que precisa ser todo o culto, toda a reunião, né? Bom, para que deixe bem claro isso, porque há alguns que acham que tem que ser sempre assim, que na minha opinião, não. Mas quando Deus, como Ele quer se manifestar, e quando Ele quer se manifestar, Ele vai se manifestar e ninguém pode impedir, seja a incredulidade, seja o que for, Ele não vai deixar de se manifestar. E se alguém falar língua estranha, faça isso por 2 ou, quando muito, 3 em sua vez, e haja intérprete. Tem que haver intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e outros julguem. Nós vamos ver essa questão. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cala-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois os outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeitos ao profetas também, que é um versículo polêmico aí, né? Alguns mudam aqui dizendo que o espírito de Deus é sujeito ao profeta, mas Paulo deixa claro aqui, já entrando aqui no assunto, os espíritos, com letra minúscula, inclusive, dos profetas, estão sujeitos aos profetas, né? Ou seja, o ânimo deles, o espírito deles, está sujeito a eles, não o espírito de Deus. O que dá a entender que os profetas podem controlar o seu próprio espírito, né? Ou se controlar, né? O espírito de Deus ninguém vai controlar, mas o meu espírito eu posso controlar, né? De forma que eu preciso fazer com moderação, com cuidado, com organização e decência, né? Eu coloquei uma nota aqui. O Espírito Santo vai se manifestar para o que for útil, ou quando quer, e da forma que quer. Quando ele achar necessário, ele vai se manifestar. Bom, o texto áureo da nossa lição está baseado em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2 e 3. Que vai dizer: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo seja glorificado Jesus Cristo,
a quem pertence a glória e o poder para todos sempre, né? Então nós já vamos estar entrando na lição, e o texto vai dizer que se alguém tiver que falar, pregar, ensinar, enfim, ou trazer um conselho, enfim, ele tem que fazer de que forma? Ele tem que fazer segundo a palavra de Deus. Toda a pregação, todo o ensino, toda a profecia, tudo aquilo que se diz provindo de Deus, ele tem que estar embasado nas Escrituras Sagradas. Não pode ser algo, nada novo, né? Nada diferente do que diz as Escrituras, pois sendo assim, vai estar fora da conformidade com a palavra, e aí pode e deverá ser descartado, tá? Então nós estamos falando sobre o dom de elocução. E o que seria elocução? Ou a pessoa eloquente, né? A pessoa eloquente é aquele que tem habilidade na comunicação. Então uma pessoa que é bom em elocução ou um eloquente, ela é boa na comunicação. Isso é um dom natural, né? Isso estamos falando da eloquência, da pessoa eloquente, e até mesmo da elocução em si. Ou seja, é ordinariamente comum, tá? Quem acompanhou minhas outras aulas vão entender o que eu estou falando. Mas quando nós falamos dos dons de Deus, ou do dom de Deus, no caso, o dom de elocução, essa elocução é extraordinária. É uma elocução além da elocução comum. Já é provinda de Deus, já é dada por Deus, né? Em que a pessoa é capacitada e ela recebe essa habilidade já não humanamente, já não naturalmente, mas uma habilidade vinda dos céus, vinda de Deus. A verdade prática vai dizer: os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja, né? Marcando um ponto aqui, todos sabem que é para edificar e todos sabem que é consolar. Nós já falamos nas lições passadas. Mas a palavra exortar, que é muito usado no meio evangélico, até mesmo quando alguém traz uma pregação, ele fala assim, ou ele foi assistir um culto, ouviu a pregação, ele vai falar assim: o irmão trouxe uma palavra de exortação. Ou seja, o irmão desceu a lenha na igreja, né? Bateu, e aí o irmão diz que lá teve uma palavra de exortação, sem primeiramente consultar um dicionário, né? Não precisa nem da Bíblia, consulta um dicionário comum, você vai entender que a palavra exortar é o que? É conforme a medida, ou a palavra consolar era o que? Estimular, animar. Então, quando nós falamos em exortação, nós estamos falando em estímulo, em animação, animar, induzir, persuadir a pessoa. Isso é palavra de exortação. Então, os dons de variedade de língua, de profecias e de interpretação de línguas são para edificar, para persuadir, para animar, para induzir, para estimular a pessoa e para consolar, tá bom? A Igreja de Cristo. O ponto central vai dizer: os propósitos dos dons de elocução são os de edificar, exortar, como nós falamos agora, e consolar. Bom, os objetivos gerais é apresentar os dons de elocução. Objetivo geral, apresentar os dons de elocução. E os objetivos específicos, aquilo que precisa ser alcançado: primeiro, é expor biblicamente o dom de profecia. Segundo, explicar o dom de variedade de línguas. E terceiro, examinar o dom de interpretação de línguas. Os tópicos da lição
Primeiro tópico, dom de profecia, o que é o dom de profecia, a relevância do dom de profecia e os propósitos da profecia. O tópico 2 é variedade de línguas. O que é o dom de variedade de línguas? Qual a finalidade do dom da variedade de línguas? E a atualidade do dom. O terceiro tópico é interpretação de línguas. Definição do dom, a diferença entre o dom de interpretação e o de profecia. Então nós vamos para a introdução. Aí as classificações, né, dos dons, onde nós já aprendemos sobre dons de revelação, que é a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espírito, o dom de poder, que é a fé, o dom da fé, o dom de curar e operação de milagres. E agora nós estamos aprendendo sobre dons de elocução, né, que é profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. É o que vamos estudar nesta lição. Primeiro tópico, dom de profecia. O que é o dom de profecia? De acordo com Stanley Orton, que você está vendo aí na imagem, o dom de profecia, relatado em 1 Coríntios 14, refere-se a mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito, em uma língua conhecida, isso falando do dom de profecia, para quem fala, uma língua conhecida para quem fala, e também quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Então, quando ele diz aqui que refere-se à mensagem espontânea, ele está querendo nos dizer o quê? Que ela não deve ser pensada. Quando a pessoa é usada em profecia, isso vem direto da mente de Deus para sua mente, e ele fala. Não é de forma que ele pensa, olha, fala o que eu vou falar para ela, o que eu vou pensar, o que para dizer, vou falar isso, vou falar. Não, isso não. Quando fala do dom de profecia, essas mensagens são espontâneas, elas vêm, né, na mesma hora e são faladas, tá? E com o objetivo de edificar, consolar e exortar, tá? Ainda que muitas das vezes dura a palavra, mas é com esse objetivo, e nunca de destruir, né? Nunca de fazer com que a pessoa se perca, mas de uma forma que ela venha a ser edificada, consolada, induzida, enfim, estimulada, né? Que é exortada, e consolar, né? No objetivo de consolar também a pessoa, falei consolada na outra, mas não, consolar a pessoa destinatária da mensagem. Esse é o objetivo da profecia, né? Então ela deve ser usada com esses objetivos, porque muitas pessoas às vezes falam assim: irmão, eu entreguei uma profecia para aquele irmão, desmascarando ele, humilhando ele na frente de todo mundo, e acabando com a vida dele, né? Então isso não provém de Deus, né? Ainda que muitas vezes a pessoa pode até se apresentar humilhada, porém no objetivo dela se edificar, se exortar e se consolar. Então, continuando, o que é o dom de profecia? Esse é o primeiro ponto do primeiro tópico. Continuando aqui.
Vai dizer, infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas, aparecem várias aberrações concernentes ao uso incorreto deste dom. Então, por falta de ensino da palavra, né? Que geralmente, pode ver, os profetas que se julgam muito profeta, eles não frequentam a escola dominical. Não. Isso por experiência, né? Aqueles que se acham muito usados por Deus, quando você vai ver a vida deles, eles não estão muito na escola dominical, né? Porque entendem que se aprender muito vão se esfriar, que não precisa, porque Deus já usa ele, enfim, né? E não são poucos os crentes e igrejas locais, né, sofrem com as consequências das falsas profecias, né? Então tem a foto aqui mostrando que o uso e abuso dos dons espirituais. Então tem gente que está usando e abusando para interesse próprio, para mostrar que é uma pessoa espiritual, para ganhar posição, para bajular pessoas, né? Para destruir pessoas. Então, isso a gente já viu muito no meio evangélico, pois existem pessoas que usam esse dom de forma errada, né? E inclusive, o que vai acontecer com eles? São pessoas que vão sofrer a pena, né? Porque usando o nome de Deus, usando um dom, né, que é para a edificação da igreja de forma errada. Então essas pessoas vão um dia dar conta diante de Deus. Ainda que esse não era o caso ali na igreja de Corinto, pelo menos a Bíblia não apresenta isso, que na realidade o que nós vemos através, principalmente de 1 Coríntios, que o uso errado ali das profecias era a forma de profetizar, né? No que eles estavam procedendo na questão da organização com relação a profetizar. Não fala ali se havia as profecias falsas, enfim. Mas, incluindo tudo isso, além de tem que se fazer da forma correta, né? Profetizar de forma correta, e não deixar que vire aquela muvuca ou aquela bagunça na hora da profecia dentro da igreja, também usar e falar aquilo que realmente Deus quer, embasado nas Escrituras, né? Para edificação, para consolação e exortação da igreja. O que é o dom de profecia ainda? Continuando aí. Apesar de Paulo exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja, está lá em 1 Tessalonicenses 5,20, as Escrituras orientam-nos a que examinemos tudo. 1 Tessalonicenses 5, né? Capítulo 5, versículo 20, está dizendo lá para que nós venhamos examinar tudo e reter o que é bom, né? Então, se você vai numa igreja e recebe uma profecia, examina, né? Examine e colhe o que é bom, que você sabe que é de proveito para você, que seja, nem que seja corretivo, mas que seja bom para você, você absorve, né? Quando fala bom aí não é só bênção, não é só maravilha, mas também correção, tá? Julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás das mensagens. Toda profecia espontânea deve ser julgada, como nós já lemos, né? Eu falei para você que eu tinha comentado isso na leitura bíblica em classe, né? Que ia falar sobre isso. Quando fala-se que essa profecia deve ser julgada, né? Ela primeiro tem que ser vinda de Deus espontânea e sem ensaiada e sem arquitetada para falar. E ela deve ser julgada, né? Ou seja, a pessoa tem que esse julgamento é o que é observar o que ela quer dizer. É isso que quer dizer esse julgamento ali, né? Então a pessoa precisa observar tudo o que ela quer dizer. Esse é o julgamento. Procurar analisar a profecia. E continuando aí, no ponto 2,
a relevância do dom de profecia. O dom de profecia é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a buscar. Então, Paulo, ele nos fala que devemos buscar o dom de profecia. Ainda comentando aqui, como eu já disse antes, não precisa ninguém invejar ninguém com relação a dom nenhum, principalmente o dom de profecia, que eu acho que para os que acham que é o melhor dom, o mais bonito, enfim, né? Mas é o mais perseguido, mais punido, talvez. A fonte é a mesma, não precisa invejar, né? O mesmo Deus que deu para um, ele vai dar para outro, ou seja, é a mesma fonte, é só buscar na fonte, e a fonte é o Espírito Santo, né? Pois é ele que vai dar o dom de acordo ele quer, né? Para usar naquilo que for útil. Então, ele que dá o dom, ele que... Mas busque, quem sabe ele não vai te dispensar esse dom para que você possa edificar a igreja. Então, ele é um dom importantíssimo para a igreja. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos, observado pela ordem, né, como nós falamos, que eles estavam profetizando desordenadamente, não diz falando coisa errada, mas diz desordenadamente. Então, precisa ser buscado com ordem, pela ordem e cuidado nos cultos, fazer de forma correta. Ainda continuando, os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e a origem de onde elas procedem. Então, é isso que precisa ser feito. A pessoa analisa a profecia e procurem vir de onde ela procede. Se ela tem alguma coisa fora, se o que foi falado não está de acordo com a palavra de Deus, se o que foi falado não tem algum cunho de alguma coisa diferente daquilo que Deus talvez falaria para exortação, consolação, enfim, né? Então é isso. Esse julgamento é uma análise da profecia, tá? Claro que também não está dizendo aqui julgar o profeta, se ele é falso profeta, não, mas julgar aquilo que ele falou, né? Por isso que e os outros o julgar o que ele falou, ou analisar tudo que foi falado. É dessa forma aí. Pois elas possuem 3 fontes distintas. Primeiro, Deus, o homem ou o diabo. Então, a profecia só pode vir dessas 3 fontes, tá? Então, por isso que precisa ser analisada. E como que vai fazer a análise? Tem que estar embasado na palavra, tem que estar dentro das escrituras, tem que estar de acordo a palavra de Deus, de acordo à vontade de Deus. Isso seria o julgamento, essa seria a análise correta. Porque quando se trata da profecia, Jesus nos alertou, né, que haveria falsos profetas, né, e que na realidade seriam que lobos vestidos de ovelha, mas interiormente, né, no caso eles são lobos devoradores. Jesus nos alertou disso, Mateus 7,15. Então devemos sim julgar e analisar a profecia falada e a procedência dessa profecia. O ponto 3, o propósito da profecia ou a finalidade da profecia. E qual é a finalidade? A profecia contribui para a edificação do crente, né, do cristão. Porém, ainda existe muita confusão
A igreja deve ser conduzida segundo a Bíblia e não guiada pelos profetas. Muitos líderes, erroneamente, não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou uma profetisa, né? Geralmente, me desculpe aqui, nas igrejas neopentecostais, né? Igrejas pequenas que têm esses movimentos aí. Esses profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor quer falar. Então nós vemos muitos nesses movimentos aí, né? Sempre tem um profeta, uma profetisa ali no meio, que ela traz uma revelação, que ela traz uma palavra, né? E quando você vai ver, é totalmente contrário e fora do que a palavra de Deus nos diz. E o pior é que existem muitas pessoas que caem, né, nesse erro, que acabam seguindo esses tipos de pessoas. Mas profecia verdadeira, que não tem como errar, é as Escrituras, é tudo que Cristo falou, né? O que Cristo trouxe é o necessário. Mas se alguém profetizar, como nós vimos lá em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 11, deve fazer o quê? Profetizar segundo a palavra de Deus, trazer algo, um conselho, uma palavra, né, que seja segundo a palavra de Deus. Então, a pessoa não tem que deixar de profetizar, mas ela tem que profetizar de acordo com a Escritura. Porque se estiver fora das Escrituras, esquece, né? Descarta, julgue como não procedente, como não de Deus, enfim, e rejeite a profecia. E não precisa fazer essa rejeição olhando para o profeta e dizendo: não quero nem saber o que você está falando. Não, apenas escute, retém o que é bom, como nós já falamos, enfim, e deixa, segue o seu caminho, né? A síntese do tópico 1 diz assim: o propósito do dom de profecia é edificar, induzir, né, e consolar a igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13. Vamos lá para o tópico 2, que vai falar sobre variedade de línguas. Isto está em 1 Coríntios 12 e 10. Variedade de línguas. O que é o dom de variedade de línguas? Né? Ou seja, formas diferentes ou tipos diferentes de línguas. Isso quer dizer variedade, tá? O dom de língua é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende. Então, Deus, através do dom extraordinário de falar em línguas ou variedade de línguas, ele habilita ou traz ou dá uma habilidade, né, ao falante falar uma língua que ele não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina, né? Se nós olharmos lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 19, quando fala de louvor, lá vai falar sobre cânticos espirituais, né? Efésios 5:19. Quando fala em falar em línguas em oração, que eu falei antes, é falar em línguas louvando. Efésios 5:19 fala lá de cânticos espirituais, que com certeza é o louvar em outras línguas. Quando fala em oração ou orar em línguas, 1 Coríntios 14:14, você vai ver lá sobre orar em línguas, ou a transmissão de uma mensagem divina, né? Que é, no caso da própria língua, né, em si, é uma transmissão de uma mensagem, visto que quando se fala em transmitir uma mensagem em línguas, é o ato da pessoa sente de Deus e transmitir aquela mensagem e começa a falar em língua estranha ou em variedade de língua,
Mas, como a Bíblia nos adverte, ou Paulo advertindo aos Coríntios, precisa haver intérprete. Não adianta levantar falando língua estranha como se estivesse profetizando e não tem interpretação. Então isso, enfim, é melhor que não se faça, porque não vai trazer edificação nenhuma, né? Porque o que fala língua estranha, ele edifica a ele mesmo, amém? Como a Bíblia nos ensina. Continuando, então o propósito e a edificação é a edificação da vida espiritual do crente. Esse é o propósito da língua, ou da variedade de línguas. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Então serve apenas para a edificação do crente individualmente, por se tratar de língua estranha. À medida que o servo de Deus fala em língua estranha, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o toca e renova diretamente. Então, é o propósito da língua estranha quando não há interpretação, quando é apenas falada sem o intérprete, né? Então, ela é para edificação do próprio crente e não serve como exortação ou indução, persuasão da igreja. A igreja ela não vai servir, mas apenas para edificação do próprio crente. A variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. Falando aqui, fazendo menção dos cessacionistas, que é uma doutrina, né, que algumas igrejas, como presbiteriana, batista e outros, entende que o dom de línguas estranhas ficou lá para a igreja primitiva, ou seja, a partir de lá para cá não se usa mais, não se faz necessário, ou na realidade não se usa mais. Então são os cessacionistas, dizendo que cessou naquela época, né, esse dom de variedade de línguas. O Senhor continua abençoando os crentes com esse dom, e cremos que assim o fará até a sua vinda. Mas, como nós sabemos, se eles não acreditam, nós acreditamos, pois ouvimos, somos pentecostais, nós ouvimos, vimos, né? E testemunhamos isso. Vemos ainda nos nossos dias, o Senhor faz quando quer e achar necessário. Ele sempre tem distribuído variedade de línguas para a sua igreja, para o seu povo. O próprio Jesus disse que e esses sinais seguirão aos que crerem. Se eles não crerem, é por isso que não segue. Interfere na salvação deles? De modo nenhum, né? Eles só não vão ter a manifestação dos dons, né? Mas esse dom segue aos que crerem. Se você crer, vai receber, vai falar, né, as línguas estranhas, pois Deus ele tem dispensado, né? O Senhor continua abençoando os crentes com esse dom, e cremos que assim o fará até a sua vida. Marcos 16:17. Esses sinais seguirão aos que crerem. Está bem claro ali. Vamos para a síntese do tópico 2, que vai falar: o dom de língua é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios capítulo 12. Então, o dom de línguas, ou todos os dons, são muito importantes, são muito edificantes, é necessário para a igreja. Então, devemos buscar todos os dons. Ainda trazendo um comentário aqui, quando Paulo diz lá que o dom de profecia é maior do que o dom de línguas, né? Enfim, ou que profetiza, fala é maior, né? Como diz lá, 1 Coríntios 14:15, o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha, não no sentido de ser melhor, né? No sentido ali de o aproveitamento do dom de profecia é melhor do que o de que fala língua estranha. Melhor no sentido de que vai ser muito mais proveitoso. A pessoa
ou quem está sendo edificado vai ter um proveito maior, vai entender mais fácil, vai entender com clareza, né? É isso que ele está querendo dizer, e não no sentido que é maior, no sentido de ser superior, não, tá? Ele está querendo dizer com relação ao aproveitamento. O aproveitamento é melhor, no caso da profecia, do que o dom de línguas. Então nós vamos para o tópico 3, que fala sobre a interpretação de línguas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Quando nós falamos em interpretação, é a mesma coisa que tradução, né? O que? Ter o significado correto, dar sentido, ou se fazer entender, ou até mesmo entender. Isso que quer dizer interpretação, né? É o mesmo que eu faço aqui nas lições. Eu tento trazer um modo correto, né? Uma tradução do comentarista, ou ter um significado melhor, né? Não digo mais correto no sentido de que melhor do que o dele, ou o dele muitos pontos está errado, não, mas é trazer um significado ou uma interpretação, um entendimento mais correto. Isso que se chama, ou que quer dizer, interpretação. A definição do dom, né? A interpretação da língua é a habilidade de interpretar, ou seja, de traduzir, de trazer o significado, né? De dar sentido, ou de fazer entender. Então a interpretação da língua é isso, é a habilidade, que não é humana, é de Deus, de interpretar no próprio vernáculo. Quando ele fala no próprio vernáculo, ou seja, sem mudar o sentido real da mensagem, porque a pessoa está falando em línguas, o que interpreta, ele vai trazer realmente um entendimento correto do que está sendo falado, sem mudar nada, sem mudar a ordem, sem mudar a mensagem. Isso seria a interpretação, ou o dom da interpretação da língua. No próprio vernáculo, ou na própria linguagem, aquilo que foi pronunciado em línguas. Isso diz o teólogo Thomas Rover. Na igreja de Coríntio havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais, né? Por isso Paulo os advertiu para falar em língua quando houver intérprete. Então, como nós já vimos anteriormente, quem fala em línguas estranhas, ele edifica a si mesmo. Mas se houver um intérprete e a mensagem for dada e a pessoa em língua estranha for transmitir à igreja, precisa haver a interpretação. Era isso que estava havendo desordem lá no culto. A pessoa levantava, como acontece nos nossos dias, de forma que está profetizando, mas falando em língua estranha. Não adianta. É quieto, é melhor, senta. Não tem intérprete. Ele também não consegue interpretar. Esquece. É melhor que fique calado, como Paulo diz, né? Porque ele só vai edificar a ele mesmo. A diferença entre o dom de interpretação e o dom de profecias. Então, há uma diferença aí. Embora haja semelhança, são distintos. Ou seja, a interpretação de línguas, ela necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, é claro, porque assim como o que está falando em línguas, o que interpreta tem que ser capacitado por Deus. Primeiro, que não vai entender, e segundo, que para entender e para trazer o sentido real do que está sendo falado, tem que ser dado por Deus, tem que ser através do dom da interpretação, que é vindo de Deus, né? E ninguém aprende, não existe faculdade que ensina línguas estranhas, né? Então não existe. Essa capacidade é vinda de Deus, através do dom de interpretar as línguas. Também capacitada pelo Espírito Santo, ou seja, tem que ser por uma pessoa capacitada, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Já o dom de profecia, por isso que Paulo diz
porque o aproveitamento é melhor. O dom de profecia não existe necessidade do intérprete, não precisa. Por isso que o que fala em língua estranha precisa do intérprete. Mas o que profetiza não precisa de intérprete, porque ele vai falar a língua em que todos irão entender, né? Então não precisa da interpretação. É claro que quando Deus usa em língua estranha também, como aconteceu lá no dia de Pentecostes, eles falavam em outra língua, mas também falavam no idioma de todos que estavam ali. Aí Deus sabe como que ele vai agir, como ele vai fazer. Mas aí é que precisa ser a pessoa, né? Ou no caso o profeta, porque o seu espírito é sujeito a si mesmo. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Ele precisa ver isso na hora e não ficar falando em língua estranha, mas fazer de forma que se haja intérprete, ou quando ele falar, e se for dado por Deus, ou se for diretamente por Deus, como aconteceu lá em Pentecostes, quem está ouvindo vai entender. Isso é tudo que Deus faz na hora que ele quer fazer, como ele quer fazer. Mas, a princípio, a pessoa que fala língua estranha, ela precisa entender que não adianta falar numa língua que ninguém conhece. Mas nós somos todos brasileiros. Estou numa igreja que todo mundo é brasileiro e começa a profetizar em língua estranha, isso não vai servir. Mas se houver um intérprete, sim, né, deve ser feito. No caso do dom da profecia, não precisa da interpretação. Uma síntese do tópico 3. O dom de interpretação de línguas é imprescindível, necessário, não pode faltar, para que todos sejam edificados. E a conclusão: ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo, como eu falei, dos presbiterianos, dos batistas, batista tradicional, que não aceitam o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, os chamados cessacionistas, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e o dom de interpretá-las. Façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 14, 39 e 40. Irmãos, Deus ele faz como quer, né? Não adianta achar que Deus não vai se manifestar com os dons por causa do pecado, por causa da frieza, incredulidade, enfim, não. Ele vai se manifestar com certeza como quer e na hora que ele quer. Amém? Que Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal, acione o sininho aí para que você receba sempre novidade no nosso canal, que não só tem assuntos de escola dominicais, mas também tem pregação, e mensagem de Deus para você. Deus abençoe a todos.